Olá, estamos chegando a você, onde quer que você esteja aí ouvindo a nossa palestra da tarde de hoje. Sejam muito bem-vindos à Sociedade Espírita Allan Kardec e o Albergue Nosso Lar em nosso canal do YouTube. E a gente também agradece a nossa palestrante da tarde de hoje, a Cristina Moura, de Santo Antônio de Jesus. Daqui a pouquinho a gente faz as apresentações. Inicialmente, começamos com a prece. Agradecemos a oportunidade de mais um dia, Senhor, pelo pão nosso de cada dia, a oportunidade de estarmos aqui reunidos, em nome de Jesus, para falar de um tema tão interessante do Evangelho segundo o Espiritismo. E assim a gente pede por todos que estão sofrendo, os velhinhos, as crianças nos orfanatos, os presos, pedimos pelos alcoólatras, pedimos pelos pacientes do Hospital do Rim, os pacientes que estão chegando na sala de emergência dos hospitais. Pedimos pelas casas de recuperação para drogados, para alcoólatras. Pedimos pelos que estão sofrendo com a Covid-19, aqueles que perderam, entre aspas, os seus familiares, aqueles que estão passando por esta doença. Agradecemos a todo instante aos cientistas por terem aliviado as pessoas do mundo inteiro com esta vacina. Então, que Jesus possa acompanhar cada passo de cada um neste mundo, que essa vacina possa nos trazer um despertar espiritual para o que a gente veio fazer neste mundo. Então, mais uma vez, a gente agradece que todas as pessoas do mundo inteiro sejam vacinadas, o Brasil também, que está em atraso, que possamos superar essa doença, esse vírus de 2020, que em 2021 a gente começa assim a olhar para o nosso interior, nos transformar e olhar para o próximo. E mais uma vez a gente agradece por mais um dia, pelo pão nosso de cada dia, que a nossa palestra de hoje seja muito edificante e transformadora. Que assim seja. Que assim seja. E assim a gente apresenta a nossa casa, a SEAC, Sociedade Espírita Allan Kardec, que fica na Rua Alta de Souza, número 565, no bairro Pôr do Sol, e tem como projeto social o Albergue Nosso Lar, que está em fase de acabamento, e o objetivo do albergue é amparar pessoas que trazem doentes para os hospitais e não têm onde dormir. Este é o objetivo do Albergue Nosso Lar. Bom, também a gente aproveita e convida a todos, né, que estão assistindo a nossa palestra, aqueles que vão assistir depois, para curtir aí a palestra de hoje, curtir o nosso canal, não é? Acione o sininho para que quando eu tiver outra palestra você ser informado, tá bom? É isso aí. Bom, a gente convida nesse instante a nossa palestrante da tarde de hoje, Cristina Moura. Ela é psicóloga, palestrante espírita de Santo Antônio de Jesus, na Bahia. E com um tema muito interessante, buscai e achareis. Cristina, seja muito bem-vinda à nossa casa. É um prazer recebê-la e com uma palestra linda do Evangelho segundo o Espiritismo. Seja muito bem-vinda e a palavra é sua. Boa tarde, linda. Boa tarde, queridos internautas, queridas internautas. É com muito prazer que estou aqui, né, nesta casa, com nomes tão sugestivos. Primeiro, o nome da casa, Sociedade Espírita Allan Kardec, o SEAC. E segundo, quando traz, né, no seu trabalho social, o Albergue Nosso Lar. Não poderia ter um nome mais sugestivo. Parabéns aos queridos trabalhadores desta casa pelo trabalho tão bonito em prol daqueles que necessitam. É uma alegria estar com vocês, principalmente falando de um texto, né, de um texto lindo do Evangelho, que é o capítulo 25, Buscai e achareis. E é um tema também muito apropriado para este momento, né? Um momento em que todos nós estamos efetivamente tendo que trabalhar a nossa humildade, a nossa paciência,
tendo que entender um pouco mais sobre o que estamos fazendo neste planeta. Para que estamos aqui? Eu costumo começar as minhas preleções sempre lembrando que nós somos espíritos. E gosto de fazer isso porque reconheço que ao identificarmos esta nossa característica, nós estabelecemos para nós algumas prerrogativas, alguns impositivos que nos livram, muitas vezes, de cairmos, em tentações, de estarmos vinculando a nossa prática às nossas más intenções e inclinações. Reconhecendo que somos espíritos, reconhecemos que tudo que vivemos neste planeta não é da nossa essência. É apenas para que possamos evoluir, para que possamos aprender, para que possamos testar se efetivamente já conseguimos viver como espíritos. Entretanto, verificamos que muitas das vezes nós perdemos essa chance. Perdemos todas as chances que temos de reconhecermos a nossa qualidade de espíritos. E não é diferente quando pensamos nas nossas necessidades, né? Porque esta passagem do Evangelho, ela vai nos chamar para o que verdadeiramente nós necessitamos. O que efetivamente é da necessidade real do nosso espírito. E o que devemos fazer para que esta necessidade seja sanada. E aí nós vamos falar um pouco, de um texto belo que está lá no livro Pão Nosso, do nosso queridíssimo, Emmanuel, na psicografia linda de Francisco Xavier, de Chico Xavier. O título do texto, que está lá no capítulo 109 do livro Pão Nosso, é 3 Imperativos. E Emmanuel, como é de costume, neste livro, ele começa com uma citação de Lucas. Lucas 11, 9. E eu vos digo a vós, pede e dá-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abre-se-vos-á. Jesus nos deixa claro que efetivamente, assim como um pai que aqui está na terra encarnado, não deixa os seus filhos à míngua, procura satisfazer tudo aquilo que eles desejam, o nosso Pai Maior não faz diferente conosco. Ele sempre está à disposição. Ele sempre está colocando tudo aquilo que necessitamos, mas é o que é necessário. E nesse texto, Emmanuel começa dizendo o seguinte: pede, buscai, batei. São os 3 imperativos. Estes 3 imperativos da recomendação de Jesus não foram enunciados sem um sentido especial. No emaranhado de lutas e débitos da experiência terrestre, é imprescindível que o homem aprenda a pedir caminhos de libertação da antiga cadeia de convenções sufocantes, preconceitos estéreis, dedicações vazias e hábitos cristalizados. Vejam como Emmanuel, como sempre, reconhecendo a nossa alma, tão debilitada. Ele reconhece e diz efetivamente, que nós precisamos entender que nós estamos em lutas e débitos
E é verdade, né? Quem tiver a oportunidade de ler o novo livro de Divaldo Franco, né? Na realidade, o livro é de Manuel Filomeno Miranda, com a psicografia de Divaldo, que é No Mundo, né? Rumo ao Mundo de Regeneração. O livro é um espetáculo, né? Principalmente porque não deixa nada às escuras. Ele explica exatamente que momento é este pelo qual estamos passando. E ele fala exatamente dessas lutas e desses débitos. E ele fala também de estarmos conseguindo, através do caminho da conduta reta, sanarmos esses débitos. Mas há necessidade de que a nossa vontade supere os nossos desejos. Lá em Pensamento e Vida, Emmanuel também tem um capítulo, o capítulo 2, que fala somente sobre a vontade. E ele alerta-nos no seguinte: sem a vontade, o desejo pode comprar ao engano aflitivos séculos de reparação e sofrimento. A inteligência pode aprisionar-se na enxovia da criminalidade. A imaginação pode gerar perigosos monstros na sombra. E a memória, não obstante fiel à sua função de registradora, conforme a destinação que a natureza lhe assinala, pode cair em deplorável relaxamento. Por que tudo isso, meus queridos? Porque de nada vai adiantar se eu só tiver o desejo. É necessário que eu tenha a vontade de buscar. Porque a vontade, ela vai, gerar em nós a instrumentalização que necessitamos para alcançarmos o que desejamos. Vai gerar em nós a fé. Vai gerar em nós exatamente a liberdade, a coragem da fé. E quando Manuel Filomeno, quando tantos outros, o próprio André Luiz, na sua obra linda, nos fala dessas lutas pelas quais sempre vivemos e que agora parece que está extremamente potencializado. Eles todos nos falam de que nós devemos abandonar os nossos impulsos e irmos para a coragem. Porque quem é impulsivo simplesmente vai. Quem tem coragem raciocina, reflete, analisa, busca o melhor caminho. E o nosso querido Allan Kardec já nos chamava a atenção para que possamos ter a fé raciocinada, que nada mais é do que a coragem da fé. Essa coragem que impulsiona a nossa vontade para acertarmos o passo neste caminhar. E Emmanuel continua: é necessário desejar com força e decisão a saída do escuro em que a maioria das criaturas perdeu a visão dos interesses eternos. Olha aí. Precisamos querer. Logo após, é imprescindível buscar. Eu não posso ficar quieta no meu canto, acomodada, achando que por eu crer em Deus, tudo vai ser trazido. Eu preciso buscar. Eu preciso ter a vontade de sair desse marasmo que eu estou. Eu preciso acreditar que se eu verdadeiramente quiser algo, se eu entender através do autoconhecimento, não podemos deixar de falar sobre ele. Se eu, através do autoconhecimento, perceber as minhas dificuldades,
eu tenho que desejar saná-las. E tenho que ter a vontade, a coragem de ir em busca exatamente do caminho para sanar essas dificuldades. E continua o nosso querido Emmanuel nessa página linda, né? A procura constitui-se de esforços seletivos. Olhe bem o que ele traz para a gente, né? Esforços seletivos. Eu não posso sair por aí fazendo o que eu quero. Eu não posso sair por aí lesando o meu irmão porque eu quero algo. Eu não posso sair por aí indo de encontro aos meus valores ou usando artifícios que negligenciam a caridade, o amor, a benevolência. Eu preciso ser alguém que adota uma conduta fiel aos princípios do Cristo. O campo jaz repleto de solicitações inferiores, algumas delas recamadas de sugestões brilhantes. É indispensável localizar a ação digna e santificadora. O que é digno? Digno é aquilo que é correto, que é coerente com o bem. E aí abro um parênteses para a gente lembrar desse conceito do bem, né? O que é o bem? O bem é tudo aquilo que é bom para mim, para você, para todos. Se for bem só para mim, se for bom só para mim, não é um bem. O bem é da coletividade. Tudo que é bem não magoa. Tudo que é bem não prejudica, porque é bom para todos, né? E ele continua. Sem o martelo do esforço metódico e sem o buril da boa vontade, nós não vamos nunca nos transformar. Olhe o que ele fala, né? É imperativo aprender a buscar e bem legítimo. Ou seja, se eu tenho dificuldades, eu posso, é legítimo, eu tenho que ir buscar. Mas é importante que o roteiro seja edificante. E que roteiro é esse, meus queridos, minhas queridas? É a forma, a metodologia, como eu vou buscar. Eu tenho que buscar olhando para mim e para os meus irmãos. Eu tenho que buscar fazendo ao outro exatamente o que eu gostaria que fosse feito para mim. Não bastará, continua o nosso Emmanuel, não bastará, portanto, rogar sem rumo, procurar sem exame e agir sem objetivo elevado. Olha que coisa linda, né? Eu não posso rogar sem rumo, atirando para todos os lugares. Eu quero isso, eu quero ser feliz. Sim, como? De que forma você busca essa felicidade? Fazendo bem para os outros ou só olhando para você? Alimentando um egoísmo primitivo, não é? Procurar sem exame? Onde está a fé raciocinada? Não basta. E agir sem objetivo elevado? E quais são os objetivos elevados que conhecemos? Aqueles que fazem o bem para todos. É fazer o bem sem olhar a quem. É fazer ao outro aquilo que gostaríamos que os outros fizessem para conosco. É estarmos vinculando as nossas práticas ao amor, à caridade.
Peçamos ao Senhor nossa libertação da animalidade primitiva. E aí o egoísmo, o orgulho, a vaidade vão embora. Busquemos a espiritualidade sublime e trabalhemos por nossa localização dentro dela. Olha que coisa primorosa Emmanuel nos traz. Trabalhemos a nossa localização dentro dessa espiritualidade. Nós temos que assumir o nosso lugar. Que lugar é o meu dentro da minha família? Que lugar é o meu dentro do SEAC, dentro da Sociedade Espírita Japititinga, dentro do movimento espírita, dentro do meu trabalho, do lugar onde eu estudo, dentro da roda de amigos? Quem eu sou espiritualmente neste momento? Será que eu ajo como espírita em todos os lugares pelos quais eu ando? E continua o nosso querido Emmanuel. A fim de converter-nos em fiéis instrumentos da divina vontade. O que ele quer dizer com isso? Se eu não assumir o meu lugar como espírito, como alguém que está em evolução, que está aqui também para colaborar com os nossos companheiros, eu não vou ser instrumento de Deus. E a primeira coisa que nós somos filhos de Deus. E como tais, precisamos agir da melhor maneira possível. E ele complementa: pede, buscai, batei. Esta trilogia de Jesus reveste-se de especial significação para os aprendizes do Evangelho em todos os tempos. Mais atual, impossível, né, meus amigos? Minhas queridas amigas também. Impossível mais atual. E olha o que ele traz. O contraponto entre pedir e desejar, né? Não basta desejar, nós vimos Emmanuel em Pensamento e Vida colocando. É necessário termos a vontade. É necessário deixarmos de lado os imperativos dos prazeres, dos gozos mundanos, né? E irmos para a vontade, porque a vontade, ela traz a nossa capacidade enorme de transformação, de progresso. E é isso que precisamos, aliás, buscar. E não obstante isso, Emmanuel também nos traz o contraponto entre buscar e seletividade. Eu vou buscar qualquer coisa, de qualquer maneira? Não. Eu tenho que buscar o que é necessário. Eu tenho que buscar o que é imperativo. E eu tenho que saber buscar. Nem tudo me convém. Nem tudo é para mim. Nem tudo eu posso, porque eu tenho que olhar quem está comigo e quem vai ser atingido pela minha ação. E eu tenho que ter muito cuidado. E além dessa seletividade que compreende o olhar o outro, olhar as nossas necessidades e olhar quem está conosco nesta caminhada, e se essa pessoa vai ser atingida ou não pelas nossas ações, nós também precisamos do grande desafio. Qual é o grande desafio? A entrega, meus queridos. Porque quando eu busco, e eu sei que eu tenho um Deus, um Pai maravilhoso, que me acolhe, que me orienta, que envia os mensageiros celestiais, eu simplesmente tenho que me entregar a Ele.
Eu tenho que ter a coragem da fé, volto eu a dizer isso. A coragem da fé de reconhecer que nada nos acontece sem a anuência, sem a permissão do Pai. Eu tenho que ter a coragem da fé de realizar as minhas atividades, de trabalhar em prol dos menos favorecidos, de trabalhar utilizando a mediunidade, fazendo aquilo que a casa necessita, fazendo aquilo que é imperioso para o bem do próximo, sem nos preocuparmos, porque não existe maneira mais coerente de buscarmos a felicidade do que nos entregarmos à obra do Cristo. No Livro dos Espíritos, lá na parte 2ª, onde Kardec vai nos trazer, na questão 459, no item Influência Oculta dos Espíritos em Nossos Pensamentos e Atos, nós temos uma pergunta que ele faz aos espíritos assim: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito mais do que imaginais, respondem os espíritos. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Mas nós só temos espíritos que são instruídos, amorosos, coerentes com a prática do bem e do amor? Infelizmente não. E quando Cristo diz, buscai e achareis, todas as vezes que eu não ajo da maneira coerente, correta, leal, grata, eu atraio espíritos que pensam iguais a mim. Da mesma forma que quando eu uso a lealdade, a gratidão, o amor, a caridade, a bondade, eu atraio espíritos nesta mesma faixa de vibração. Então devemos ter cuidado, meus queridos. Quando buscamos a felicidade, devemos agir de maneira coerente. Porque senão vamos atrair para perto de nós queridos amigos espirituais, conhecidos de longas datas, de longas caminhadas, que ainda transitam pela infelicidade, pela violência e por outros caminhos tortuosos e equivocados. Ainda no Livro dos Espíritos, no mesmo capítulo, a questão 532, o nosso querido Kardec, ele pergunta aos espíritos: têm os espíritos o poder de afastar de certas pessoas os males e de favorecê-las com a prosperidade? E aí nós vamos abrir uns parênteses para falarmos daquelas pessoas que buscam de maneira desordenada. Buscam os nossos companheiros médiuns equivocados que ganham, o seu sustento através do exercício da mediunidade. Buscam equivocadamente meios mais rápidos, escravizando os companheiros espirituais que andam ainda marejando e necessitando, achando que precisam de mimos materiais, mesmo estando desencarnados. E Kardec pergunta isso aos espíritos, e olhe que os espíritos respondem: de todo não, porquanto há males que estão nos decretos da providência. Amenizam-vos, porém, as dores,
dando-vos paciência e resignação. Se tivermos que buscar, vamos buscar a força, a luz, a boa vontade, o bom ânimo, a energia para termos força, vontade, alegria de viver, para estarmos na luta, como disse Emmanuel, para estarmos lutando contra as nossas más inclinações. E continuam os espíritos. Ficai igualmente sabendo que de vós depende, muitas vezes, poupar-vos aos males, ou, quando menos, atenuá-los. A inteligência Deus vos outorgou para que dela vos sirvais, e é principalmente por meio da vossa inteligência que os espíritos vos auxiliam, sugerindo-vos ideias propícias ao vosso bem. Mas não assistem senão os que sabem assistir-se a si mesmos. Não assistem senão os que sabem assistir-se a si mesmos. E o que é sabermos nos assistir? É fazermos ao outro tudo aquilo que gostaríamos que eles nos fizessem, que ele nos fizesse. É estarmos o tempo inteiro em estado de oração. Cris, o tempo inteiro? Sim, o tempo inteiro. Porque o estado de oração não é aquele em que você fica o tempo inteiro pedindo, solicitando, se ajoelhando, não. O estado de oração é o estado de contemplação da divindade. É estarmos realizando as nossas tarefas com gratidão. É estarmos reconhecendo Deus como nosso guia maior. É lembrarmos das passagens de Jesus e nos perguntarmos: o que diria Jesus se estivesse comigo agora? É vibrarmos pelo bem. Esse é o estado de oração. E ainda no Livro dos Espíritos, na questão 704, Kardec vai perguntar aos espíritos: tendo dado ao homem a necessidade de viver, Deus lhe facultou em todos os tempos os meios de o conseguir? Será? E olha o que os espíritos respondem. Certo. E se ele os não encontra, é que não os compreende. Não fora possível que Deus criasse para o homem a necessidade de viver, sem lhe dar os meios de consegui-lo. Essa é a razão porque faz que a terra produza de modo a proporcionar o necessário aos que a habitam, visto que só o necessário é útil. O supérfluo nunca o é. E quanto, meus amigos, quantas vezes nós buscamos o que é supérfluo e mascaramos como necessário? Quantas vezes lesamos o outro, ficamos tristes, entramos em depressão, precisamos de medicamentos, porque vamos para um marasmo, para uma tristeza profunda, porque não temos aquilo que é extremamente supérfluo. Quantas vezes deixamos efetivamente de nos alegrarmos porque já temos o necessário? Quantas vezes estragamos a nossa saúde porque precisamos trabalhar
mais e mais e mais, para ao final do mês termos aquela quantia que vai nos dar algo que é supérfluo. Mas ao mesmo tempo esquecemos que esta mesma quantia vai ser necessária para pagarmos a nossa conta da farmácia. Quantas vezes percebemos que ao educarmos os nossos filhos, esquecemos que estamos educando e simplesmente incentivamos a busca do ouro, a busca de mais e mais e mais. Cuidemos disso, meus amigos. Tenhamos cuidado. E para finalizar a minha seleção do Livro dos Espíritos, nós temos aqui uma pergunta na 707. É frequente a certos indivíduos faltarem os meios de subsistência, ainda quando os cerca a abundância. A que se deve atribuir isso? Olha que pergunta, né? Parece que ele conhecia a gente do século XXI, não é? Ao egoísmo dos homens, que nem sempre fazem o que eles cumprem. Depois, e as mais das vezes, devem-no a si mesmo. Buscai e achareis. Estas palavras não querem dizer que, para achar o que deseje, basta que o homem olhe para a terra, mas que lhe é preciso procurá-lo, não com indolência, e sim com ardor e perseverança, sem desanimar ante os obstáculos que, muito a miúde, são simples meios de que se utiliza a providência para lhe experimentar a constância, a paciência e a firmeza. Olha que coisa linda, né? Quantas vezes falta-nos, na realidade, para que a gente possa provar, meus queridos, minhas queridas, que já estamos prontos. Prontos para quê? Para vivermos a era do Espírito. Prontos para quê? Para vivermos a era de regeneração, onde as feridas não vão mais ser abertas. Vamos regenerar, vamos sanar as feridas, vamos ser mais solidários. A busca vai ser coletiva. Vamos achar o reino de Deus, todos nós, que aqui estivermos neste planeta. Se aqui estivermos. E Kardec, né, começa o capítulo 25 com a qualidade da prece. Por que que ele vem e traz a qualidade da prece? Porque sem a oração, sem a nossa, porque oração é conectar-se com o divino. Sem a nossa conexão, nós não somos nada. Nós não conseguimos nada. Nós devemos estar, meus queridos, sempre em conexão. Não aquela oração mecânica, mas a oração que brota do íntimo. Aquela conversa maravilhosa com o Criador, colocando para Ele as nossas dificuldades, colocando para Ele o que já conseguimos, o que ainda é muito difícil, e buscando o reino de Deus com lealdade ao seu dono. Lealdade a essa essência divina que nos envolve. E ele continua no item 2, quando ele diz o seguinte: quando vos apresentais para orar, se tendes alguma coisa
contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai que está nos céus perdoe também vossos pecados. Se vós não perdoais, vosso Pai que está nos céus não vos perdoará também vossos pecados. Olhe outra forma de buscar. Antes de pedir, eu preciso ver o que é que está lá na minha conta. Quem são os meus credores? Mas quais são os nossos devedores? E será que são devedores mesmo? Haroldo nos chama a atenção que na terra tem muita injustiça, mas nenhum injustiçado. Por quê? Porque somos heróis de um tempo em que somos herdeiros de nós mesmos. Estamos aqui com o que nós fizemos lá. Não foi o outro, não é o outro, é sempre nós. Porque no dia que tivermos plantado dentro de nós o amor, nós não vamos mais nos melindrar. Nós não vamos mais precisar perdoar, porque não vamos nos magoar. Então é importante, né? E o Cristo, ele vai o tempo inteiro nos chamando a atenção. E ele vai colocando para nós a necessidade desse buscai, desse pedir e obtereis. O que quer que seja que pedirdes na prece, crede que o obtereis, e vos será concedido. E vos será concedido. Será concedido a todos nós. E esta oração, esta prece, que ele traz muito bem no capítulo 27, ele vai dar um sentido, né? Nesse buscai e acharei. Quando ele diz para todos nós, na infância da humanidade, o homem não aplica a sua inteligência senão à procura de sua alimentação, dos meios de se preservar, das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Mas Deus lhe deu, a mais do que o animal, o desejo incessante do melhor. E é esse desejo do melhor que o impele à procura dos meios de melhorar sua posição, que o conduz às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porque é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Através das suas pesquisas, sua inteligência aumenta, sua moral se depura. As necessidades do corpo sucedem às necessidades do espírito. Após o alimento material, é preciso o alimento espiritual. E é assim que o homem passa da selvageria à civilização. E é a prece, meus queridos, o alimento espiritual que está lá. Em pedir e obtereis. Para que eu possa buscar, eu preciso ser humilde. Eu preciso me recompor. Eu preciso ter força, luz. Eu preciso estar munida deste pão espiritual que vai me sustentar para eu conseguir fazer com que a minha entrega possa ser uma entrega real, condizente efetivamente com aquilo que eu necessito. Sob o ponto de vista moral, aquelas palavras de Jesus significam: pede a luz que deve clarear vosso caminho. Olha aí.
e ela vos será dada. Pede a força de resistir ao mal, e a tereis. Pede a assistência dos bons espíritos, e eles virão vos acompanhar. E como anjo de Tobias vos servirão de guias. Pede bons conselhos, e não vos serão jamais recusados. Batei à vossa porta, e ela vos será aberta. Mas pedi sinceramente, com fé, fervor e confiança. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância. Sem isso sereis abandonados às vossas próprias forças. E as próprias quedas que tereis serão a punição do vosso orgulho. E quando ele nos convida a olharmos os pássaros que voam no céu, ele também nos convida a olharmos que eles voam, que eles vão em busca, que eles são solidários entre eles. Ele também nos convida a agirmos de maneira a aproveitarmos todas as potencialidades, competências e habilidades que ele nos fornece. Ele também nos convida a termos fé, a entrega de que precisamos ir, precisamos voar, precisamos executar, e que lá na frente nos aguarda aquilo que necessitamos. Os pássaros, meus queridos, eles não têm nada para guardar. Eles encontram aqui a comida, mas eles precisam continuar o voo. E eles precisam se desprender. O apego não faz parte da vida deles. E nós ainda somos muito apegados. Às vezes ficamos presos àquilo que não necessitamos, àquilo que não vai nos fazer bem. E perdemos o tempo enorme de buscarmos a nossa felicidade, que está logo ali. Mas que é necessário, às vezes, abrirmos mão daquela coisa, daquela pessoa, daquele momento que achamos que é tão necessário. Que tenhamos, meus queridos, minhas queridas, a coragem da fé, da conexão com o Pai, para que Ele possa nos instruir através da intuição, para que Ele possa nos instruir, alargando a nossa visão espiritual, para encontrarmos verdadeiramente o caminho. E que este caminho não seja o do apego, da posse do ouro, de nada que seja do material, porque como eu comecei a nossa fala, nós somos espíritos, queridos. E como espíritos, precisamos renovar a nossa alma a cada instante. E isso só a oração, só o exercício no bem, só o exercício da fé, da caridade pura, de fazermos ao outro aquilo que gostaríamos que fosse feito a todos nós. E ele diz: assim diz hoje o Espiritismo aos seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência, não forceis ninguém a deixar sua crença para adotar a vossa. Não lanceis anátema sobre aqueles que não pensam como vós. Acolhei aqueles que vêm a vós e deixai em paz os que vos repelem. Lembrai-vos das palavras do Cristo: outrora o céu se tomará pela violência, hoje pela brandura. Que sejamos seres dóceis, amáveis, conectados com o Pai, nessa busca incessante do espiritual, que é a nossa essência. Que possamos olhar para o que é útil, que possamos comprar, adquirir, lutar
pelas nossas necessidades, que são as necessidades espirituais. E é uma luta sem violência. É uma luta de desprendimento, de renúncia. É uma luta de paz, de harmonia e de generosidade. É uma busca para o reino que está dentro de nós e que pode ser construído, está sendo construído. A cada sim ao trabalho do Cristo. A cada sim ao nosso amigo necessitado. A cada sim àqueles que a gente não conhece, mas estão precisando. E a cada não às nossas más inclinações. Que possamos buscar com a certeza que vamos achar a luz, a paz e o que é necessário para a nossa ascensão espiritual. Linda querida, um beijo em seu coração. Obrigada pelo convite, obrigada por essa energia maravilhosa que nos envolve na tarde de hoje. Essa tarde linda do dia 24, né? Um dia já chegando o finalzinho do mês, deste novo mês, deste novo tempo, deste novo ano. Cheio de esperança, para que nós possamos nos renovar, nos restaurar e ressignificar a vida que recebemos. Que Jesus nos abençoe e nos proteja. Obrigada, Sociedade Espírita Allan Kardec, sucesso no trabalho do albergue, nosso lar. Estarei sempre à disposição de vocês. Um beijo no coração. Muito obrigada. A gente agradece a Cristina Moura pela palestra edificante, brilhante, transformadora, que cada um que tenha escutado a palestra possa estar refletindo no que devemos fazer, no que cada um deve fazer neste ano de 2021, com tantas informações, com tanto conhecimento, um despertar realmente. A gente agradece, Cristina, mais uma vez a Sociedade Espírita Allan Kardec e o albergue Nosso Lar. É isso aí. Bom, vamos convidar a Margarete para fazer a prece final. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos todos os internautas que participaram desta palestra do SEAC. Bem-vinda e gratidão à nossa palestrante Cristina Moura, nossa irmã, que nos proporcionou um momento de paz e de reflexão através desta palestra tão edificante, cujo tema foi Buscai e Achareis. Nesse momento, peço que todos dirijam pensamento ao nosso Pai Criador para agradecer por este momento maravilhoso de aprendizado e de reflexão. Quero também, neste momento, através de seu Filho, Jesus, o Divino Mestre, dirigir nossa gratidão ao Pai Criador e, através de Jesus, pela sua intercessão, pedir que derramem luzes e bênçãos sobre todos nós, neste momento, em especial, para os nossos governantes e os responsáveis pela condução dos trabalhos nesta pandemia. Permita, Senhor, que nosso amado Pai Criador derrame luzes e bênçãos sobre todos eles, para que eles forneçam a todos nós a melhor solução
na condução desse problema tão grave que assola o planeta todo, em especial o Brasil. Jesus, nosso mestre, nosso amigo, envolva todos nós em sua luz, em sua brandura, em sua paz, para que tenhamos fé, força, fé e coragem para atravessarmos esse momento difícil, sem nos desesperarmos e com o equilíbrio necessário para que possamos vencer. Eu sei, Senhor, que é mais uma etapa, todos nós sabemos que o planeta está atravessando para a sua evolução. Permita que todos nós, a maioria pelo menos, que estamos vivenciando nossa existência no planeta Terra, consigamos interpretar esta situação e consigamos manter a calma e a paciência que Jesus, nosso governador espiritual, estará sempre conosco, nos amparando, nos dando fé e coragem para vencermos mais essa etapa. Sê conosco sempre, Jesus, amado Mestre, agora e sempre. Que assim seja. Obrigada Margarete pela prece. Mais uma vez a gente agradece a todos os internautas que acompanharam a nossa palestra, aqueles que vão assistir depois, sejam muito bem-vindos. Acione aí o canal no sininho, curta aí nosso canal, a nossa palestra, para que vocês possam, o sininho para que vocês possam ser informados da próxima palestra, tá bom? Lembrando que a próxima palestra, domingo que vem, às 17 horas, né? Domingo que vem, dia 31 de janeiro, será com Josafá. Josafá é do Centro Espírita Irmã Sheila daqui de Guanambi e com o tema O Evangelho no Lar nos Dias Atuais, certo? Você aí é o nosso convidado. Lembrando que logo mais às 20 horas tem palestra da União Espírita de Guanambi com o palestrante Kleber Flores, que é de Vitória da Conquista, com o tema A Prece como Instrumento de Evolução. É isso aí. Uma ótima noite para vocês que estão nos ouvindo aí. Um grande abraço e até o próximo domingo. Beijo e até lá!